A paz de Deus a todos vocês. Hoje vamos meditar no Salmos 12, um salmo escrito por Davi que continua extremamente atual. Vivemos em uma geração em que a mentira é exaltada, a verdade é rejeitada e muitas pessoas se perguntam onde estão aqueles que permanecem fiéis a Deus. O Salmos 12 responde exatamente essa pergunta. Ele nos mostra que mesmo quando aparece uma pessoa injusta, Deus ainda está dominando a terra. Parece que a justiça está dominando tudo, mas Deus continua vendo tudo, ouvindo o clamor das pessoas que procuram a Deus, porque o seu Deus vai agir no tempo certo. Amém? Vamos abrir o nosso coração para ouvir aquilo que o Espírito Santo deseja falar conosco. O Salmo começa dizendo: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens piedosos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Logo no primeiro versículo, percebemos a angústia de Davi. Ele olha ao redor e percebe que a fidelidade está desaparecendo. As pessoas já não vivem segundo os princípios de Deus. Essa realidade não é muito diferente dos dias atuais. Vivemos em um mundo onde muitas pessoas chamam o mal de bem e o bem de mal. A honestidade parece ser motivo de zombaria. A verdade é relativizada. O amor ao próximo está esfriando. Muitas vezes o cristão sente exatamente o que Davi sentiu. Parece que somos poucos tentando viver de uma maneira correta, mas existe uma grande diferença entre a percepção humana e a realidade espiritual. Mesmo quando pensamos que estamos sozinhos, Deus sempre preserva um povo fiel. Ele sempre tem homens e mulheres que permanecem fiéis, ainda que sejam poucos. Talvez você esteja vivendo essa experiência. Você olha para a sua família e sente que somente você busca ao Senhor. Você olha para o seu ambiente de trabalho e percebe que seus valores são diferentes dos demais. Você olha para a sociedade e sente que servir a Deus ficou cada vez mais difícil. O Salmo nos ensina que Deus conhece exatamente essa dor. Ele sabe como é difícil permanecer fiel em uma geração corrompida. O versículo seguinte, Davi descreve uma característica marcante daquele povo. Cada um fala com falsidade a seu próximo, fala com lábios bajuladores e coração fingido. Aqui encontramos um dos maiores problemas da humanidade, a falsidade. As pessoas dizem uma coisa e fazem outra. Sorriem na sua frente, mas criticam pelas costas. Prometem, mas não cumprem. Demonstram amor, mas escondem seus interesses. O pecado afeta até mesmo a maneira como usamos as palavras. Por isso a Bíblia ensina que a boca revela aquilo que existe dentro do coração. Quem tem um coração transformado produz palavras que edificam. Quem tem um coração dominado pelo pecado produz palavras que machucam. Quantas famílias foram destruídas por palavras? Quantos casamentos terminaram por causa da mentira? Quantas amizades acabaram pela fofoca? Quantas igrejas sofreram divisões porque alguém usou mal a língua? O Salmo nos ensina a examinar nosso próprio coração. Será que nossas palavras glorificam a Deus? Será que aquilo que falamos transmite vida ou destruição? O cristão verdadeiro precisa entender que servir a Deus também envolve controlar a língua. Jesus ensinou que prestaremos contas de toda palavra inútil que sair da nossa boca. Isso nos leva a viver com responsabilidade. Nos versículos 3, Davi faz uma oração interessante. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua que fala com soberba. Perceba que Davi não deseja fazer justiça com as próprias mãos. Ele entrega tudo nas mãos do Senhor. Isso nos ensina um princípio poderoso. Quando somos vítimas de mentira, da injustiça ou da calúnia, nossa resposta não deve ser a vingança. Nossa resposta deve ser a oração. Deus sabe defender aqueles que permanecem
e que pertencem a Ele. Talvez você tenha sido injustiçado, talvez inventaram mentiras ao seu respeito, talvez pessoas tentaram destruir a sua reputação. Não permita que o ódio domine o seu coração. Entregue sua causa ao Senhor. Ele continua sendo um justo juiz. No versículo 4, encontramos pessoas dizendo: com a nossa língua prevaleceremos. Essa frase revela orgulho. Elas acreditavam que poderiam controlar tudo apenas através das palavras. Ainda hoje existem pessoas que manipulam, enganam e pensam que nunca prestarão contas diante de Deus. Mas ninguém consegue escapar do olhar do Senhor. Deus conhece cada intenção do coração. Nada está escondido diante dele. O momento mais emocionante do Salmo acontece no versículo 5. O Senhor responde o clamor de Davi dizendo: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, agora me levantarei. Glória a Deus, que promessa maravilhosa. Quando Deus diz, agora me levantarei, significa que chegou o momento da intervenção divina. Aleluia. Deus não está indiferente ao sofrimento do seu povo. Ele vê cada lágrima, ele conhece cada oração silenciosa, ele sabe quantas noites você chorou, ele conhece sua luta financeira, ele conhece sua batalha espiritual, sua enfermidade, ele conhece a sua solidão. Mesmo quando parece que Deus está em silêncio, Ele continua trabalhando. Existe um tempo determinado para cada resposta. O silêncio de Deus nunca significa abandono, significa preparação. Enquanto esperamos, Deus fortalece a nossa fé. Enquanto nós esperamos, Deus transforma nosso caráter. Enquanto esperamos, Deus prepara um testemunho muito maior do que imaginamos. Aleluia! O versículo 6 apresenta uma das declarações mais belas das Escrituras. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Glória a Deus. Enquanto as palavras dos homens são falsas, a palavra de Deus são completamente puras. Deus nunca mente, Ele nunca falha, Ele nunca quebra a promessa. Tudo aquilo que Deus falou irá acontecer. Todas as circunstâncias talvez parece que todas as circunstâncias digam o contrário, não é verdade? Talvez as pessoas tenham perdido a esperança, talvez você mesmo esteja cansado, mas tudo aquilo que Deus falou irá acontecer. Mas a palavra do Senhor continua firme, ela permanece acima das emoções, permanece acima das dificuldades, permanece acima das crises. Quando Deus promete, Ele cumpre. Por isso devemos construir a nossa vida sobre a palavra de Deus e não sobre as opiniões das pessoas. Quem vive firmado na palavra permanece em pé mesmo durante as tempestades. No versículo 7 encontramos outra promessa maravilhosa. Tu, Senhor, os guardarás. Desta geração nos livrarás para sempre. Glória a Deus. Que segurança existe nessa declaração. Não somos guardados pela nossa força, somos guardados pelo próprio Deus. É Ele quem protege a nossa mente, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem fortalece a sua e a minha fé, é Ele quem sustenta a nossa caminhada. Isso não significa ausência de dificuldade, significa presença de Deus durante as dificuldades. Daniel enfrentou a cova dos leões, os 3 jovens enfrentaram a fornalha, José enfrentou a prisão, Paulo enfrentou perseguições, mas Deus permaneceu com todos eles. Da mesma forma, Deus
permanece conosco. O Salmo termina dizendo que os ímpios andam por toda parte, quando aquilo que é vil é exaltado entre os homens. Infelizmente, vemos isto em nossos dias. Valores invertidos, corrupção, violência, mentira, desprezo pelos princípios de Deus. Mas o povo de Deus não deve viver em desespero. Nossa esperança não está neste mundo, nossa esperança está no reino de Deus. Cristo continua reinando, o Senhor continua no controle da sua história. Nada acontece sem seu conhecimento. O mal jamais vencerá definitivamente. O reino de Deus permanecerá para sempre. Por isso, permanece fiel, continue orando, continue buscando ao Senhor, continue lendo a palavra, continue vivendo em santidade. Mesmo que pareça difícil, mesmo que você seja o único da sua casa a servir a Deus, mesmo que as pessoas zombem da tua fé, permaneça firme. A fidelidade sempre será recompensada. O Deus que sustentou Davi continua sustentando seu povo. O Deus que ouviu o clamor do salmista continua ouvindo as suas orações. O Deus que prometeu guardar os seus filhos continua sendo o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Confie nele, espere nele, permaneça nele, porque a última palavra nunca pertence ao homem. A última palavra sempre pertence ao Senhor. Aleluia, glórias e glórias e glórias ao nosso grande, nosso amado Jesus, o nosso Rei da glória. Agora, se puder, feche seus olhos, incline sua cabeça para baixo como um ato de reverência ao Senhor e repita assim comigo nesta oração. Pai amado e Deus eterno, nós nos colocamos diante da tua presença com humildade e gratidão, Senhor. Obrigado pela riqueza do Salmos 12, que nos lembra que mesmo em tempos de mentira, corrupção e injustiça, tu permaneces fiel. Fortalece cada pessoa que está acompanhando essa mensagem, renova as forças daqueles que estão cansados, consola os que choram, levanta os que estão abatidos e dá esperança aos que pensam que estão sozinhos. Guarda-nos de toda mentira, Senhor, de toda palavra maldosa e de todo engano. Coloca em nossos lábios palavras de vida, de paz e de amor. Ensina-nos a confiar nas tuas promessas, porque a tua palavra é pura e jamais falha. Protege cada família representada neste momento. Derrama a tua paz sobre os lares. Restaura, Senhor, os casamentos. Fortalece os pais, abençoa os filhos e supre cada necessidade material e espiritual, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos conduza diariamente para permanecermos fiéis a ti, mesmo quando o mundo caminhar em direção contrária. Nós entregamos a nossa vida em tuas mãos, certos de que tu és o nosso refúgio, nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Que a tua bênção alcance cada pessoa que ouvir esta oração, trazendo cura, libertação, restauração e salvação. Oremos com fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias e glórias e glórias ao nosso amado Jesus, nosso Cristo, nosso Rei da glória. E se essa palavra falou com você, digite aí nos comentários: eu creio no Deus da promessa. Amém. Deixa seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e mande para mais pessoas. E se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. Amém? Até o próximo vídeo.